Estamos no estúdio da Gazeta de Piracicaba para mais uma entrevista no canal de jornalismo Diálogos. Estamos aqui com o promotor de justiça Ivan Carneiro Castanheiro, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, GAEMA. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Modo. É um prazer estar aqui na Gazeta conversando sobre o Ministério Público, que é uma instituição que eu adoro trabalhar, e a ideia é tentar esclarecer um pouquinho, né, do que é o trabalho dos promotores de justiça no dia a dia. Eu acho válido essa conversa exatamente pela dificuldade que a sociedade tem de entender a atuação do Ministério Público, né? E então eu gostaria que você apresentasse um pouco as frentes de atuação desse Ministério Público. Não é uma coisa simples assim, porque em alguns momentos ela está atuando em uma área que você nem pensava que aquela fosse uma área do Ministério Público. E por isso você não cogita a hipótese de acionar o Ministério Público por algum problema, por não compreender essa abrangência. Perfeito. O Ministério Público, de fato, ele tem uma gama muito grande de atribuições que foram concedidas pela Constituição de 1988. O Ministério Público já é tratado, né, constitucionalmente no Brasil desde 1934, mas basicamente o Ministério Público ele atua em três frentes: na área criminal, na área civil e na área de direitos difusos e coletivos, como uma espécie de advogado da sociedade. Ou seja, questões que são de interesses indisponíveis, questões que atingem um número indeterminado de pessoas ou um grande número de pessoas, são passíveis de atuação do Ministério Público. Na área criminal, em caráter exclusivo; na área civil, que seria o direito de família, as questões envolvendo pessoas incapazes, né, menores de idade, questões relativas a idosos, pessoas com deficiência, pessoas que têm problemas de relações de consumo, né, questão da infância e juventude, todos os casos de infância e juventude, são casos que o Ministério Público atua, às vezes como autor da ação, provocando o Poder Judiciário para dar algum provimento jurisdicional, decidir uma questão, e às vezes como o que se denomina em direito de custos legis, ou seja, de fiscal da lei. Ou seja, o Ministério Público dá pareceres. O autor tem um advogado, o réu tem outro advogado, e antes de o juiz decidir, o promotor dá pareceres, ou seja, ele pede produção de provas, ele dá um parecer final, e aí vem a sentença, da qual as partes podem recorrer, mas se não concordarem, e o Ministério Público também. Esta é uma atuação civil, uma atuação nos interesses de menores, de pessoas idosas, incapazes, e algumas questões de família, enfim, questões relacionadas a direitos, em geral, indisponíveis ou de maior interesse da sociedade. A questão, a atuação, digamos assim, do Ministério Público é de difícil compreensão, inclusive para o poder público, né? Eu trabalhei um tempo no setor público e percebia a temeridade para tratar de forma razoável o Ministério Público como um parceiro para que os projetos políticos ou as ações desenvolvidas pelos governos fossem eficazes. Porque muitas vezes essas ações elas encontravam barreiras no Ministério Público. Olha, realmente, às vezes as pessoas são temerosas, mas é importante dizer, né, que o Ministério Público, na grande ou na quase totalidade das vezes, está muito acessível. A gente faz, né, atendimento ao público, a gente recebe partes que são investigadas, dialoga, independentemente de advogado, explica os motivos da gente estar atuando, procura compreender essas situações. Essa é a rotina do promotor de justiça, que conta lá com seus auxiliares, analistas, corpo técnico. Somos uma instituição, né? Mas, de uma maneira geral, não há a necessidade dessa preocupação. E quanto às questões relativas à gestão pública, né, o Ministério Público ele não atua de forma partidária, mas uma questão de políticas públicas, né? São questões relacionadas, às vezes, com a forma como se trata a questão do resíduo, como se trata a questão da qualidade da água, como se trata a questão da saúde pública, ou da assistência social, ou das creches no caso de idosos, no caso de crianças, ou dos asilos
no caso dos idosos, e automaticamente o Ministério Público tem por obrigação constitucional acompanhar, e muitas vezes ele é provocado por alguma entidade, por alguma pessoa, e aí se instaura, né, um processo para averiguar o que está acontecendo e verificar se há necessidade de tomada de alguma medida que não precisa necessariamente ser judicial. O Ministério Público tem essa prerrogativa de sentar na mesa com os administradores públicos, com os secretários, com o prefeito, com secretários estaduais, como a gente trabalha, né, com parlamentares, vereadores, deputados, é muito comum a gente se reunirem com eles para discutir a coisa num nível técnico, né? Obviamente que eles também têm um lado político, mas o lado do Ministério Público é um técnico, auxiliado às vezes nas questões técnicas, né, por peritos, por nossos auxiliares técnicos, e na questão jurídica com os nossos conhecimentos, com a nossa experiência. E se houver um acordo, um consenso quanto às melhores medidas, se fazer esse acordo, que é o que se chama de TAC, que é muito comum essa expressão, TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Ele substitui a uma sentença porque as partes concordam dentro de um prazo e dentro de determinadas condições, corrigir aquilo que está errado, ou seja, por isso que se chama termo de ajustamento, né? Se ajusta. E isso tem a mesma validade, ou praticamente idêntica a uma sentença judicial, com a vantagem de ganhar tempo, de evitar conflitos, e normalmente quando você tem um acordo, a chance daquela pessoa que precisa corrigir a sua conduta, cumpri-lo, é muito mais fácil, porque são muito maiores as chances. Por quê? Porque foi voluntariamente que ela assumiu. Não foi uma sentença que enfiou goela abaixo, aquela obrigatoriedade dela, que ela vai resistir até o último momento. E às vezes você entra numa fase de execução que você tem que penhorar bens, que você tem que vender bens, e o processo se arrasta por anos. Eu conversando com o Durval Dourado, da Exalc, a Exalc teve que fazer um TAC, ou propôs um TAC, porque vários problemas internos... As adequações ambientais, exato, eu acompanhei isso. Você acompanhou? Acompanhei, tivemos inclusive no encerramento desse termo de ajustamento de conduta, que a Exalc cumpriu essas questões que tinham a ver com gestão, inclusive, de resíduos sólidos internos, né? Questão de reflorestamento de margens da fazenda da Exalc, que é algo em torno de 200 alqueires, né? Então a gente também acompanhou ao lado, né, da doutora Sandra Regina Ferreira da Costa, que é a promotora local, que responde pelo meio ambiente e pelo urbanismo. Eu insisto nessa questão da dúvida que as pessoas fazem, inclusive porque a imprensa normalmente é levada no bojo dessa dificuldade de compreensão. Uma questão que está sendo discutida pelo Ministério Público, não necessariamente ela é uma questão judicial, como você bem explicou. Mas muitas vezes chega na imprensa, olha o que o Ministério Público está observando sobre essa questão, como se aquilo fosse uma questão já definitivamente criminal, uma decisão do Ministério Público para uma mudança imediata de alguma política ou algo assim, né? Então é importante saber até que momento o Ministério Público ele age como um orientador para se corrigir problemas e aquele momento em que ele está investigando mesmo e apontando problemas criminais. Exato. Olha, de novo eu gostaria de ressaltar que as questões elas só podem ser vistas sobre vários ângulos. O ângulo administrativo, que é a gestão pública, que pode inclusive aplicar multas, né? O ângulo criminal, que aí é um número restrito de condutas mais graves que o legislador, né, os deputados e senadores entenderam por bem criminalizar, e esse ângulo difuso, que é o ângulo de correção do problema, seja por meio de um acordo, né? E para ter um acordo eu primeiro preciso identificar o problema. Para identificar o problema eu preciso instaurar um inquérito civil, que é uma forma de investigar, o que não quer dizer que instaurado o inquérito civil exista a irregularidade, mas é a forma que há do Ministério Público o protocolo. de apurar. Eu não posso fazer acordo sem saber a dimensão do dano, sem saber se houve o dano, sem saber se quem é o responsável pelo dano. Seja em que área for, não estou dizendo só da área ambiental, em todos. Identificado o problema, contextualizado, lá na fase final do inquérito civil, o promotor de justiça vai ter, ou o procurador da República, no caso do Ministério Público Federal, vai ter 3 caminhos. Ele conclui que não há irregularidade e ele arquiva, e ele não arquiva e enfia na gaveta, ele tem que mandar para o Conselho Superior do Ministério Público homologar,
Se ele estiver errado em arquivar, o Conselho vai rejeitar o arquivamento e o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe administrativo do Ministério Público, vai nomear um outro promotor de justiça para continuar naquele caso. A convicção daquele que arquivou é mantida, tá certo? Essa é uma das hipóteses, o arquivamento. A outra hipótese é o acordo, por TAC, por termo de ajustamento de conduta, com fixação de prazo e condições que têm a mesma validade do título judicial, repito, né? E a terceira, o autor, existe a irregularidade, o autor dos danos, os responsáveis pelos danos, às vezes não necessariamente às vezes é a própria administração e o administrado, né? A administração por omissão na fiscalização, né? E por não adotar as providências contra o particular, e muitas vezes é o particular, né? Não aceita fazer o acordo. Aí não resta outra alternativa ao Ministério Público, senão judicializar essa questão, né? Ingressar com uma ação judicial perante uma vara que poderá ser a vara civil, poderá ser a vara da Fazenda Pública. Hoje existem 2 varas da Fazenda Pública em Piracicaba, né? Quando há envolvimento do poder público. E aí haverá uma decisão judicial, né? Depois de uma coleta de provas, de nomeação de perito, o Ministério Público poderá, assim como a parte contrária, a ré, né, poderá pedir todas as provas que entender cabíveis, o juiz vai decidir sobre a produção da prova, e ao final, né, o Ministério Público dá um parecer, a parte dá o parecer e o juiz decide. Se não houver concordância das partes, haverá recursos que poderá chegar até o STJ ou o Supremo em Brasília, né? Então, esse é o caminho quando se judicializa, mas a ideia do Ministério Público é sempre o acordo, é a autocomposição. O Ministério Público, inclusive, recentemente, instalou o NUIPA, justamente um núcleo, né, para tentar a autocomposição. Nesse sentido, a gente tem como mensurar o número de casos que acabam sendo judicializados e aqueles que se resolvem no próprio âmbito do Ministério Público? A grande maioria a gente resolve por TAC. Eu não tenho essa estatística, oficialmente o Ministério Público tem, porque a gente encaminha relatório mensal, mas a grande maioria a gente faz acordo, porque a parte reconhece, ela sabe que está errada. E é melhor que ela se ajuste, né? Mas agora é importante dizer, Romualdo, que existe em matéria de direitos difusos, em ambiental especialmente, aquilo que a gente denomina de tríplice responsabilidade. A administrativa, que são as multas, advertência, suspensão da atividade, interdição do estabelecimento, é uma, né? A segunda são as consequências cíveis de reparação do dano, tá certo? E em matéria ambiental, não interessa converter em pecúnia, não interessa converter em multa, interessa reparar o dano ambiental para que a sociedade como um todo possa, né, usufruir dele, porque houve um prejuízo, que muitas vezes até redunda em dano moral coletivo, não é só o dano material da reconstituição, mas do tempo que se deixou de usufruir daquela água com qualidade, daquela resíduo bem tratado, né? E tem uma terceira questão que a gente já tocou no assunto, que é o reflexo criminal de uma determinada conduta, né? O fato de ter sido multado, o fato de ele fazer um acordo, não o isenta da responsabilidade penal, tá certo? Em alguns casos, o acordo abranda a penalidade. Em poucos casos, de fato, extingue, mas na grande maioria das vezes, ele continua a parte criminal. Nem sempre será o mesmo promotor civil, né? Mas aqui em Piracicaba tem sido. Tá? Essa questão de direitos difusos, seja na área de patrimônio público, onde pode ter havido um desvio, o sujeito vai responder pelo desvio. Na área criminal, vai responder pela obrigatoriedade de indenização, de reconstituir o dinheiro desviado. Na área civil, e poderá ser punido, se for um funcionário público, com a demissão na área administrativa, tá certo? São responsabilidades, repito, independentes e que podem ser apuradas em instâncias diferentes, tá? No caso do Ministério Público, aqui em Piracicaba, não é assim no estado inteiro, quem toca a questão civil também toca, preside, investiga, né, a questão criminal, exceto o GAEMA. O GAEMA, quando da criação dos grupos, e é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, no qual eu atuo, nós atuamos de maneira especializada em questões ambientais de nível regional, onde os impactos ultrapassam a comarca, ultrapassam a cidade para atingir uma região, e a gente atua por bacia hidrográfica. E diante da complexidade dos casos, do grande número, etc., optou-se, na época da criação desses grupos, em nível estadual, que o GAEMA teria atribuição civil
e os promotores locais continuariam com a atribuição criminal. Hoje há até uma tendência, há planos nesse sentido, de o grupo de atuação especial também continuar no criminal, que seria o promotor do fato e não só o promotor da área civil. Mas ainda hoje nós não atuamos na área criminal, nós do GAEMA atuamos na área civil. Mas a promotora local, a doutora Sandra Regina Ferreira da Costa, os casos de impacto só local não são do GAEMA, são dela, e ela tem a atribuição tanto civil como criminal. Muito bem. Como a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa, eu acredito que o trabalho do Ministério Público também tende a se intensificar. E às vezes incompreendido. E você tem uma ideia de como tem crescido o volume de trabalho do Ministério Público? Assustadoramente, porque a sociedade, infelizmente, ela se torna cada vez mais beligerante, cada vez mais conflituosa, cada vez há menos solidariedade, há menos empatia, e as coisas acabam desaguando ou no Ministério Público ou no Judiciário com ações individuais. Então, o Ministério Público tem sido muito demandado por questões que poderiam ser resolvidas no âmbito administrativo, nos municípios, por associações poderiam sentar e conversar. Isso acaba acontecendo na mesa do Ministério Público, só que isso não sobrecarrega. Porque a gente sempre tenta esse acordo, chama as partes, vamos conversar? O que é comum? Então, o que é comum, vamos fazer um acordo, vamos deixar 2 ou 3 pontos para discutir judicialmente, porque ninguém concorda, aí não tem jeito, mas é complexo. E nesse sentido, a equipe do MP se torna pequena sempre. Muito, muito pequena. A gente tem um problema de demanda, a gente tem um limite orçamentário, a gente não consegue, apesar de ter autonomia orçamentária, nós temos aí 2% da arrecadação do Estado, mas não é suficiente para o tanto de demanda que a gente precisa. Faltam promotores, faltam técnicos, faltam servidores. É um ambiente tenso de trabalho, ainda que prazeroso, porque a demanda é muito grande, muitas vezes a gente não consegue dar vazão da forma como gostaria, primeiro ponto. E segundo, nós somos humanos. A forma de pensar, ainda que o direito tenha regras, o direito tem regras, mas essas regras, a gente vê no dia a dia, elas são interpretadas de maneiras diferentes por diferentes profissionais do direito, pelos advogados, pelos delegados, pelos procuradores do município ou do Estado, que seriam os advogados do município ou do Estado, pelo juiz. E às vezes o entendimento, até entre promotores, não necessariamente será um entendimento uniforme. Então, isso reflete na própria sociedade, na forma como o caso é conduzido. Você, não raras vezes, tem uma dificuldade, às vezes, até de aceitação no nosso trabalho por parte de alguns, né? Geralmente pelos investigados, mas não necessariamente só pelos investigados. Entrando agora no aspecto problemas pontuais mesmo, que estão aí rolando, né? Por exemplo, você tem um problema sempre grave de esgoto, você tem um problema sempre grave de como obter água suficiente para garantir o abastecimento da população, por isso as ideias de barragens, isso e aquilo. E essas questões caem no colo do Ministério Público para dar o seu parecer e ver como isso pode ser encaminhado da melhor forma possível. Sim, cai porque aí nessa questão hídrica, né, você tem várias vertentes. A qualidade da água que compromete a saúde pública, a qualidade da água que compromete a questão ambiental da vida aquática, dos peixes, da vegetação, né, que fica submersa, né? Você tem a questão consumerista, que quem paga a conta d'água quer água de qualidade e sem intermitência no abastecimento, ou seja, com continuidade, sem faltar água como tem faltado, né? Você pode ver sobre o ângulo patrimonial, né, as dificuldades que tem tido, por exemplo, aqui em Piracicaba, o SEMAI, para conduzir, né, e bem servir. Se privatizou, aí, né, se fez a concessão para Águas do Mirante da parte do esgoto, mas o SEMAI continuou com a água, continuou com todos os servidores que tinha quando da água e do esgoto, ou seja, manteve a despesa, mas reduziu a receita, né, gasta para pagar o esgoto. Essa divisão não funciona bem, tem vários conflitos, nós trabalhamos nisso, por todos esses reflexos que eu acabo de colocar. Nós, enquanto GAEMA, trabalhamos na questão ambiental, o doutor Luciano Coutinho na questão patrimonial, né? Mas, enfim, temos aí uma dificuldade diante da crise hídrica, inclusive. Então, essa necessidade de reservação de água
para garantir uma das vertentes do saneamento básico, né? Saneamento básico que tanto se fala, que teve um novo marco legal, no sentido de poder conceder aí fazer concessão à iniciativa privada, porque no Brasil como um todo você vai precisar de mais de 700 bilhões de reais para universalizar o saneamento, ou seja, água 100% para todo mundo, esgoto tratado 100% para todo mundo, coleta seletiva, né, dos resíduos sólidos, inclusão dos catadores. São todas questões relativas ao saneamento que repercutem no meio ambiente, que tem impacto regional e que, portanto, são atribuições do GAEMA. E que não são fáceis de resolver e são conflituosas. Isso tudo acaba, como você disse, caindo no nosso colo. Você falou do esgoto como sendo um problema real e como ele está sendo conduzido, porque nós temos a PPP, de fato, a Mirante está aí para resolver esse problema e mesmo assim não se resolve, né? E o município sempre vendeu a ideia de que em Piracicaba não existe problema de esgoto. Isso não é verdade, né? Posso dizer isso? Pode, claro. Com conhecimento de causa, né? Nesse sentido. Posso dizer com conhecimento de causa, não há essa ideia de 100% coletado, 100% tratado, né? Nos núcleos habitacionais, né, nas favelas, nas ocupações, no entorno da cidade, não há essa coleta integral, né? Não há cidade de 300%, sem água, sem esgoto, 100% coleta, 100% tratamento, 100% abastecimento. Há intermitência no abastecimento, né? E nós temos 2 inquéritos, basicamente. O do esgoto, conduzido por mim, a questão da qualidade da água, conduzido pela colega doutora Alexandra Faccioli Martins, que atua comigo no GAEMA, né? Justamente porque dentro da bacia hidrográfica, e sendo Piracicaba um município mais populoso, PCJ, tem um reflexo. Você está falando, né, de PCJ. Então, a bacia hidrográfica do PCJ, que é formada pelos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, daí a expressão PCJ, né? É uma das 22 bacias hidrográficas do estado. O nosso GAEMA, o nosso núcleo de Piracicaba, atua aqui na porção final, né? Na porção já de jusante, na foz do rio Piracicaba. Rio Piracicaba esse que é formado, né? Pelo rio Atibaia, né? Pelo rio o Atibaia, o Capivari e o Jundiaí, que são os 3, mas a ideia, então, e o Jaguari, é isso que eu não estava lembrando. Então, a junção do rio Atibaia com o rio Jaguari em Americana é que se forma o rio Piracicaba. Exato. Tá? E aí, então, a bacia hidrográfica PCJ, que são o conjunto desses rios, né? Ela é o conjunto desses rios, seria a segunda ou terceira maior economia do Brasil, né? Então, a gente tem hoje uma tendência muito grande, né, de ter problemas de conflitos industriais, conflitos de uso e ocupação de solo, não só de loteamento, mas de ocupação, né, de outros tipos de empreendimento, aeroportos, agora com a região metropolitana de Piracicaba, que é um caso que a gente acompanha também nessas questões regionais de saneamento, de mobilidade urbana, né, de sistemas viários, de depósito de resíduos, etc. Você tem esse grau de complexidade e Piracicaba é a cidade líder, não só porque é a sede, né, da região metropolitana de Piracicaba, a RMP, né, mas porque tem os maiores problemas do ponto de vista pela própria dimensão populacional. Você falou em 300% não existe. Quantos por cento existe? Então, você tem hoje um grau de perda d'água, né, em torno de 50%. Então a gente acaba da água tratada, depois de todo o gasto, etc., e com toda a escassez, a gente tem perdas de água, e isso pode ser atribuído ao SEMAI em grande parte, porque o SEMAI ficou com a operação da água. Mas, por outro lado, existe algo que eu acho muito esdrúxulo nessa PPP, né, que é o fato de a Águas do Mirante ficar com a parte da hidrometração, né? Então, eles trocam os hidrômetros que deveriam ser trocados a cada 5 anos, e o SEMAI diz que não acontece. Então, boa parte da perda não seria uma perda física de vazamento do encanamento, mas são medidores ultrapassados que não medem de acordo, que às vezes acabam medindo até o próprio vento, quando falta água, o cano esvazia, entra ar na tubulação, e isso na hora de sair faz com que o hidrômetro gire. A gente paga água, mas compra vento. Pode não ter consumido. Então, e aí é um problema de direito do consumidor, percebe? Então, a questão é bastante complexa, né? Nós temos uma reunião agora na segunda-feira, dia 27, às 14 horas,
eu e a doutora Alexandra estamos trabalhando junto, porque a questão água e esgoto é muito próxima. Estamos convidando a todos, o prefeito disse que não iria, tomara que ele mude de ideia e ele compareça, dada a gravidade da situação. Estamos convidando a Ares PCJ, que é a agência reguladora, né? Estamos convidando o SEMAI, estamos convidando a Águas do Mirante, estamos convidando até os vereadores, eu deixei livre caso queiram comparecer, porque houve uma CPI, eu analisei a fundo essa CPI, identifiquei N problemas, que são alguns atribuíveis à Águas do Mirante, outros atribuíveis ao SEMAI, outros controversos, foi até contratada a FIP, né, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para dar um parecer. A gente não conseguiu acesso a esse parecer, requisitei esse parecer agora para apresentar até hoje o prazo, não sei se virá, enfim, a gente vai ter um trabalho no final de semana para preparar essa reunião para segunda, né? Então, assim, é bastante trabalhoso e conflituoso, porque vejam que cada um tem a sua visão. Esse exemplo da água de Piracicaba é um exemplo clássico de tudo que dissemos até agora. Mas o esgoto é uma coisa marcante, porque a gente vê muitos bueiros transbordando, esgoto a céu aberto. Eu disse água, mas também leia-se esgoto, porque, e aí eu acho, na minha concepção, é Águas do Mirante, mas o contrato não foi bem feito, e Águas do Mirante diz que não, que eles têm uma obrigação até canos de 150 milímetros, que eles não têm obrigação de trocar canos de 300 milímetros, e por aí vai. E eu tenho um acordo, termo de ajustamento de conduta, com o município e com o SEMAI. Águas do Mirante não fez parte desse acordo, desse ponto de vista. Águas do Mirante foi feito um acordo com o município para evitar cobrar o atraso do tratamento do esgoto, de 6 milhões que eram para ser investidos em favelas. Acabaram sendo, embora com algum atraso a mais. Mas instalação de válvulas redutoras de pressão, porque a água com muita pressão estoura o cano, dá mais vazamento. Quando você reduz a pressão na água, falta lá em cima. Então, é um problema. Qual é a solução? Trocar o encanamento, só que é algo milionário, ainda que seja por processos não destrutivos, né? Só que a discussão é quem faz, né? Na questão água, o SEMAI ficou. O ideal era, ou o SEMAI fica com tudo, porque ele tinha tecnologia para isso, tá certo? Ou se consideraria tudo, mas essa ideia de separar esgoto de água e atribuir algumas questões que seriam de água para Mirante, que fica com esgoto, está dando uma confusão enorme, e essa foi uma das razões da CPI, e é uma solução que vai ser discutida ainda, que certamente demandará muitas conversas, muitas condutas, e nós não descartamos a execução desse termo de ajustamento de conduta, porque nem o município nem o SEMAI está cumprindo de acordo. Ok. Existe um outro problema aí que você também trata, acho que de moradias e direitos difusos, que é o uso irregular de espaços rurais para projetos habitacionais, né? Como há um marco legal que precisa ser respeitado, se não me engano é de 2016, esse marco legal, 22 de dezembro, e todos os empreendimentos ocorridos anteriormente são passíveis de reurbanização. Os demais precisariam ser desfeitos. Explica um pouco mais, porque tem gente aflita, percebendo que mora tanto tempo em determinado local e agora vai ter que tomar uma providência diante dessa circunstância. Essa é uma questão conflituosa, uma questão difícil de atuar, porque é uma questão difícil de se compreender por parte dos leigos, né? Mas a verdade é o seguinte, eu vou tentar resumir, isso eu já disse numa audiência pública em Limeira, onde também tem um número grande de parcelamentos em zona rural. Se você disser que lá em 2008, 2010 você não sabia que havia irregularidade, é uma verdade, ou pode ser uma verdade. Agora, de 2016 para cá, depois de todo o barulho, toda a publicidade, quem construiu, quem comprou imóvel em zona rural sem uma escritura individualizada do seu terreno, né, só com um contrato de gaveta, um contrato particular, sabia do risco que corria, sabia da irregularidade e opta por ter uma área de lazer, por ter uma área para usufruir nos finais de semana, seja com problemas ambientais ou não, porque nem todos esses parcelamentos têm um problema ambiental direto de construir em margem de rio. O problema não é só esse. O problema é que quando você não tem água encanada, você capta de poços, né? Normalmente poços cacimbas e tal, que você já esgota a água do lençol freático, você reduz o volume de lençol freático. Você não tem onde colocar o esgoto, então você tem fossa
muitas vezes roça negra, que é aquela que infiltra, né, a matéria orgânica e contamina o poço. Aí você tem um problema de saúde pública. São ações clandestinas essas. Clandestinas. Nenhum, é importante dizer isso claramente para todo o público entender, nenhum loteamento rural de Piracicaba é legalizado. Simplesmente, primeiro, o plano diretor não permite, é zona rural, não é zona urbana, nem zona de ocupação urbana. Daí nós temos 51 núcleos habitacionais que são passíveis de desfazimento. A lei federal, estabeleceu o marco legal de 2016, ou seja, só é regularizável os empreendimentos, não é um empreendimento que começou no dia 22 de dezembro, até o dia 22. São os empreendimentos que no dia 22 de dezembro de 2016 já estavam consolidados. E o que é um empreendimento consolidado? É aqui, pela própria lei que conceitua, é aquele de difícil desfazimento. Difícil desfazimento porque já tem casas, porque já tem algum empreendimento público, porque tem água instalada, porque tem energia instalada. Então, ou tinha tudo isso dia 22 de dezembro, ou nós, como fiscal da lei, Ministério Público como fiscal da lei, temos que buscar o desfazimento, né? Existe uma polêmica, e você já deve ter ouvido isso, o público que nos ouve também já deve ter ouvido isso. Ah, não, mas alguns entendem que o núcleo, uma vez consolidado, independe de marco legal, ele pode ter sido consolidado em 2017, 2018, 2019, e a partir daí ele é passível de regularização. Isso não é verdade. Em Piracicaba, existe a polêmica, isso é verdade. Tá? Mas em Piracicaba, na época da elaboração da lei, nós acompanhamos e fizemos sugestões, inclusive, principalmente a doutora Alexandra, na época eu estava afastado, eu estava respondendo por Americana, nós sugerimos e foi acatado pelo Executivo e aprovado pelos senhores vereadores de então, essa lei é de 2019, a Lei Complementar 404, que ali no seu artigo 1º diz que todos os empreendimentos, diz com outras palavras, mas é isso, todos os empreendimentos de Piracicaba só são passíveis de serem regularizados se tiverem sido consolidados anteriormente a 22 de dezembro. Então, não resta a nós outra alternativa, e a gente acredita que isso é importante, né, que sejam desfeitos, porque senão você vai estar sempre passando aquela mensagem que você pode começar a construir hoje, que daqui 5, 10 anos você vai regularizar. Aí você não usa área para lazer, não usa equipamentos públicos, o empreendedor não gasta com burocracias, entre aspas, não gasta com infraestrutura, pode vender o lote mais barato, ganha o empreendedor, ganha o adquirente, que também compra mais barato, mas perde o meio ambiente, perde os próprios produtores rurais que são contra, porque descaracteriza essa área como de uso rural, permite contaminação de lençol freático, atrai outras residências, prejudica a agricultura, né? Aí você não tem mais, vai reduzindo os seus espaços, as pessoas vão lá, furtam, jogam lixo, enfim. Principalmente, isso é importante dizer para que o nosso telespectador, né, entenda quando vir isso pelas redes sociais, né, da Gazeta. O poder público vai gastar, se eles aprovarem da forma como está e regularizar, um dia eles vão ter que levar água, esgoto, porque não pode continuar captando água do Poço Cacimba e o poço jogando uma fossa do lado. A fossa vai contaminar o Poço Cacimba. Então eu preciso ter rede coletora de esgoto com tratamento de esgoto. E eu preciso ter água encanada. E eu preciso saber como é que eu vou levar o lixo, recolher, tratar. Quem vai pagar por isso? E outra questão, você falou que o desfazimento ele é necessário, mas existe a possibilidade de haver uma decisão diferente, seja na justiça ou um acordo entre a justiça e o legislativo? Olha, o entendimento que nós temos enquanto Ministério Público é que não. Eu, inclusive, faço parte de um grupo nacional de regularização fundiária urbana, que é a denominada REURB, né, no feminino. Então, a REURB, a regularização fundiária urbana, ela não pode ser adotada isoladamente. Você tem que considerar isso com o Estatuto da Cidade, com os planos diretores, né, com a sustentabilidade socioambiental como um todo. E o próprio Estatuto da Cidade diz assim, olha, para eu expandir, né, as ocupações urbanas para a zona rural, eu preciso de um estudo prévio que me demonstre a viabilidade técnica. Então não é simplesmente passar uma borracha e fazer uma lei municipal dizendo que agora pode regularizar tudo que está na zona rural. Você tem ideia de quantas famílias vivem em ambientes assim? Em termos de famílias, não, mas existem núcleos grandes e núcleos menores. O que eu posso dizer é que são 52 núcleos, 51
51 ou 52, não tenho certeza do número agora, para serem desfeitos, que o município já identificou que não estavam consolidados em 2016. 51 no total de? Loteamentos. Não, mas de núcleos. quantos? 51 que precisa Então, ser eu ia feito. chegar nesse ponto. Ah, ok. Por outro lado, existem 157 que são passíveis de regularização, porque em 2016 já estavam consolidados, já estavam construídos, já estavam estruturados. Muito bem. Mudando agora um pouquinho de assunto, nós temos um problema no litoral paulista. Parece que a Gaema também atuou nessa área, que redundou numa tragédia, mas uma tragédia que parece sido anunciada com antecedência pelo próprio MP. Você tem alguma coisa a dizer sobre São Acompanho essa questão. Né? Uma época, inclusive, eu era o coordenador da área de habitação e urbanismo do Ministério Público do Estado de São Paulo como um todo, no centro de apoio. Tivemos algumas ações com os promotores da época. Lá existe já uma promotoria regional de meio ambiente, até anteriormente à existência do próprio GAEMA, né, que é esse grupo regional de atuação ambiental. Hoje existe o GAEMA Litoral Norte, né, que abrange aquela região de São Sebastião, Batuba, Ilhabela, Caraguá, Bertioga e os distritos, Juqueí, enfim, a própria Vila do Saí, né, a Maresias e tudo mais. Os colegas lá, eles propuseram mais de 42 ações para desfazimento, que não foram cumpridas, embora o município tenha, em grande parte, já condenado, ele alega falta de recursos, etc. E essa é uma constante que não é só um problema do litoral norte, é um problema do Brasil. O estado de São Paulo temos outras situações assim, né, inclusive na questão da Serra do Mar e tal. São áreas que precisam ser desocupadas, a culpa não é da natureza, não é da chuva, né? O ser humano, quer por questões sociais, e de certo ponto é entendível, é compreensível que as pessoas, sem ter onde morar, escolhem os piores lugares, os lugares mais perigosos, montanhosos, sem estrutura. Acho que todo mundo aqui, e os nossos ouvintes, eu acredito que também, conhece a Rio Santos e sabe exatamente do marco que é. À direita estão as mansões, as casas para a praia, e à esquerda, pressionados entre a rodovia e as montanhas, as serras, os morros, as casas que são verdadeiros subhabitações, né, com gatos, né, com energia, com água, tudo aquele emaranhados de fios. Ali em Juqueí é um exemplo clássico, e a Vila do Saí não é diferente, e que é perfeitamente previsível que água em excesso, infiltração, assim como aconteceu em Angra, já era previsível, Angra dos Reis foi a mesma coisa, desliza aquela camada por cima do morro, isso vai virar um mar de lamas de terra que vai soterrar a gente. O Ministério Público vem avisando isso há muitos anos, ingressou com ação, porque não foi possível o acordo, né? Então, todo mundo sabia, só que aí é um investimento alto, e aí entram os interesses políticos, o desgaste em desocupar esse lugar. Você precisa, é importante que se diga isso, ninguém está defendendo aqui que essas pessoas sejam colocadas debaixo da ponte do dia para a noite, tá certo? Você precisa ter projetos habitacionais, e eu sou um estudioso dessa área de regularização fundiária urbana. Já a Lei 11.977, lá de 2009, previa prioridade para desocupações de áreas ocupadas até 2007 ou 2008, não me lembro bem agora, com prioridade dessas pessoas em ocupar conjuntos habitacionais. Por que tinha um marco legal de 2007 ou 2008? Para evitar incentivar novas ocupações, porque se eu vou lá e ocupo, então eu passo na frente da fila de espera. Não seria justo. Mas haveria possibilidades, mas nem governo federal, nem governo estadual e às vezes os próprios municípios se empenharam, sempre se alegou falta de verbas. Aqui em Piracicaba nós temos também problemas de comunidades, mas aí é reintegração de posse, mesmo assim são áreas ocupadas verdes. Dá para fazer alguma relação ou reurb com essas comunidades ou são questões Não, as comunidades elas terão que ser regularizadas ou desfeitas, né, via REURB. Esse Instituto da REURB, da Regularização Fundiária Urbana, que é uma lei de 2017, a Lei 13.465, que foi regulamentada aqui por lei municipal, essa 404/2019 que eu comento, ela permite a regularização de interesse social com menos exigências ambientais, mas áreas de risco, áreas passíveis, né, de colocar a integridade física e a vida das pessoas em risco, elas não são regularizáveis, a não ser que você tenha interferências técnicas que elimine ou reduza em muito o risco de qualquer acidente. Do contrário, mesmo essas terão que ser desocupadas. A grande maioria das ocupações
são passíveis de serem regularizados em Piracicaba, na zona urbana, mas aí não é com o GAEMA, é com a promotora local, com a doutora Sandra, né, uma vez que em 2016 já estavam consolidadas. Então, o desafio do município aqui, né, e aí, por estar numa região metropolitana, a legislação previu que as diretrizes gerais de regularização para a região metropolitana como um todo também são incumbências do governo estadual, então não dá para dizer que o governo estadual não tenha algum nível de responsabilidade, ainda que menor que o município, né? Mas são passíveis de regularizar, sim. Então, desde que não seja depois de 2016. Perfeito? O Ministério Público tem muito trabalho pela frente. Demais, demais. Um minuto para as considerações finais. Olha, eu gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui, falar, né, com os telespectadores, com os frequentadores das redes sociais, né, da Gazeta. Me coloco muito à disposição para esclarecer. Eu acho que é papel do Ministério Público, né, comparecer e explicar à sociedade, prestar contas daquilo que está sendo feito, do que não está, o porquê não está, ou quais as dificuldades, de maneira que tenho certeza que não falo só em meu nome, falo em nome dos colegas. O Ministério Público está sempre à disposição, né, para fazer essa prestação de contas e, principalmente nós da área ambiental, nós temos um princípio, que é o princípio da transparência, o princípio da publicidade dos atos ambientais. Então, eu vejo que isso é uma função nossa, estar aqui esclarecendo, e parabéns aí à Gazeta por nos dar essa oportunidade de mostrar à população o que está sendo feito e como estão sendo tratados, né, os aspectos polêmicos, acima de tudo. Muito bem, então encerramos aqui mais uma entrevista dentro do projeto Diálogos da Gazeta de Piracicaba, em que conversamos com o promotor de justiça, Ivan Carneiro. Muito obrigado, doutor. Obrigado, foi um prazer. Obrigadão.